Relato enviado por Heitor. Eu tinha 2 entrevistas de emprego marcadas em outro estado. Naquela época, eu morava em outra cidade grande e era relativamente perto de onde eu estava indo. Com as passagens aéreas absurdamente caras, resolvi dirigir até lá para economizar dinheiro. Meu trabalho atual era péssimo e aquelas 2 oportunidades poderiam ser o início de uma nova fase na minha vida. Eram vagas corporativas, escritório, bom salário, benefícios e a promessa de um ambiente de trabalho muito melhor. Tudo o que eu queria era escapar da situação em que me encontrava. A decisão de dirigir parecia simples no começo, mas mal sabia eu o que estava por vir. Eu comecei uma viagem na noite de quinta-feira, assim que saí do trabalho. Tinha que tirar a sexta-feira de folga, porque as entrevistas seriam nesse dia. Passei em casa para pegar minha mala e me despedir da minha família antes de partir para uma viagem de 7 longas horas. Chegaria lá por volta das 2 da manhã e ficaria hospedado em um hotel. No início, eu estava bem. Tinha tomado umas 3 xícaras de café e parecia que conseguiria aguentar uma viagem sem problemas. Mas com o passar das horas bateu o cansaço acumulado de uma semana de trabalho, somado à ansiedade por conta das entrevistas. A noite anterior tinha sido uma tortura. Eu mal consegui dormir, então já estava bastante esgotado. Ainda faltavam umas 2 horas para chegar ao meu destino, quando de repente avistei um homem parado à beira da estrada. Ele estava usando um terno e, o mais estranho, parecia estar me encarando. Quando passei por ele, vi o rosto dele virando lentamente, como se acompanhasse meu carro com o olhar. Minha ocorrência imediata foi gritar: "Que diabos é isso?" Fiquei tentando entender o que poderia explicar aquela cena bizarra. Pensei em voltar para verificar se ele precisa de ajuda, mas a ideia de alguém andando à beira da estrada à meia-noite, de terno, não fazia sentido. Tentei evitar a estranheza inventando possíveis explicações. Talvez ele tenha sido expulso do carro por alguém, mas o que mais me assustava era o cansaço que começava a me dominar, mesmo com todo o café que eu já tinha tomado. Então, algo ainda mais estranho aconteceu. Apenas 10 minutos depois, avistei outro homem parado na beira da estrada. Ele também usava um terno. Naquele momento, a ficha começou a cair. Algo muito esquisito estava acontecendo. Eu reduzi a velocidade, parei no acostamento para perguntar se ele precisava de ajuda, mas quando olhei no retrovisor, o homem tinha simplesmente sumido. Um arrepio correu pela minha espinha. Eu estava perdendo a cabeça. Pisei no acelerador e segui viagem, mas a sensação de que algo estava errado não me deixou em paz. Eu precisava de mais café, de um descanso. Parei no primeiro posto que encontrei e, enquanto tomava mais uma xícara, senti uma presença. Quando olhei, lá estava ele novamente, o homem de terno parado sob a luz de um poste, me observando. Dessa vez, consegui ver o rosto dele com mais clareza. Ele era um homem branco, de meia idade, com barba e cabelo curto e escuro. Mas o que me aterrorizava não era a aparência dele, era a maneira como ele me observava. A frieza do olhar dele me fez acelerar e sair dali o mais rápido que pude. Já estava claro para mim que algo muito estranho estava acontecendo. Não tinha mais café que pudesse me manter desesperado e decidi que precisava parar para descansar. Encontrei um estacionamento aleatório e a mesma sensação que estava sendo vigiado continuava. Inclinei o banco do carro para tentar dormir, mas o medo não deixava. A ideia de abrir os olhos e ver aquele homem de terno ali, me observando, me tirava qualquer chance de descanso. Algum tempo depois, um barulho me fez abrir os olhos de repente. Olhei em volta, sentindo meu coração disparar. Verifiquei todas as janelas, o para-brisa e nada. Mas quando olhei no espelho retrovisor, o pânico tomou conta de mim. Ali, por um segundo, vi alguém no banco de trás do carro.
Era o homem de terno, de novo. Não pensei duas vezes. Abri a porta do carro e saí correndo, gritando. Tropecei no chão enquanto tentava me afastar, e quando finalmente olhei para o carro, o banco de trás estava vazio. Eu estava enlouquecendo, só poderia ser isso. Minha mente estava pregando peças. Voltei para o carro, ainda com o coração acelerado, e decidi seguir viagem, já que dormir estava fora de questão. Era melhor chegar logo ao hotel e tentar descansar um pouco antes das entrevistas. Quando finalmente cheguei no hotel, por volta das 2:30 da manhã, fiz o check-in e praticamente caí na cama, exausto. Dormi o suficiente para encarar o dia seguinte, mas algo ainda me perturbava. Minha primeira entrevista foi marcada para as 11 da manhã e eu estava nervoso. Quando o entrevistador entrou na sala, senti meu corpo congelar. Ele era idêntico ao homem de terno que eu tinha visto na noite anterior. A sensação era surreal. Ele viu que eu estava desconfortável, dava para ver na cara dele. Eu tentei me recompor, mas aquela imagem não saiu da minha cabeça. A entrevista foi um desastre. Saí de lá com a certeza de que tinha perdido a vaga. Na segunda entrevista, as coisas eram diferentes. Era uma mulher e as coisas finalmente chegaram a dar certo. Eu estava mais calmo, mais centrado e consegui me apresentar de forma muito mais confiante. Tanto que no fim das contas, consegui o emprego que tanto queria. Hoje já estou há alguns anos trabalhando aqui e até me mudei para essa cidade, onde tudo começou naquela noite estranha. O trabalho realmente trouxe uma mudança que eu precisava, mas a lembrança do que aconteceu naquela viagem nunca me deixou completamente tranquilo. Conversei com meu antigo terapeuta sobre a experiência, e ele foi claro. O estresse extremo de me preparar mentalmente para as entrevistas, combinado com a exaustão física e a falta de sono, provavelmente causaram as alucinações. A figura do homem de terno, segundo ele, era uma representação do meu medo subconsciente, já que era assim que eu imaginava meu entrevistador. Faz sentido, pelo menos na teoria. Mas mesmo que seja verdade, a lógica não muda o que vivi. Aquela noite foi uma das experiências mais aterrorizantes da minha vida. Independentemente de ter sido real ou não, a sensação de ser perseguido e confrontado pelo meu próprio medo continua viva em minha memória. E sinceramente, acho que certas coisas, por mais explicáveis que possam parecer, deixam marcas profundas que nunca desaparecem por completo.